O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? E ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva, colocou-a sobre os olhos do cego e disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe onde ele está. Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos ao cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns fariseus: Este homem não veio de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado em expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso,
Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 4º domingo da Quaresma. Claro que também a memória festiva e votiva de São José, esposo da Virgem Maria, que dá lugar ao domingo da Quaresma e foi celebrado no dia de ontem. De José queremos aprender a capacidade de sermos justos, a capacidade de compreendermos a vontade de Deus e, como pediu Jesus, realizar as suas obras. Ainda sobre o 4º domingo da Quaresma, chamamos este domingo de o domingo da alegria da salvação. O roxo dá lugar para o róseo e nós vamos compreendendo que, apesar da paixão e morte de Cristo, ele vai vencer o pecado e a morte e vai ressuscitar. Reconhecemos que então ele caminha conosco nas nossas dores. Reconhecemos também que é necessário morrermos para o pecado, para termos a alegria da vida nova, da salvação. E para aqueles que já partiram, a alegria e a certeza da vida eterna. Para isso nós fomos ungidos e recebemos a herança da graça de Deus pelo Espírito Santo no batismo. Na primeira leitura, a unção era para os profetas e os reis. E nós vimos a unção de Davi, não o preferido e o mais velho, nem o mais forte dos irmãos, mas o menor e o mais novo, de aparência mais bela, mas também mais frágil. Deus, com a unção dos profetas e dos reis, confiava a estes homens um grande e indispensável ofício de transmitir a palavra de Deus e, no caso do rei, de realizar as obras de Deus. E enquanto os reis foram fiéis a Deus, eles conseguiram realizar as obras de Deus na vida do povo de Israel. Mas os olhos, às vezes, já tendo visto a luz, também são ainda passíveis de se fecharem e de se levarem a pessoa a se conduzir pelas trevas. Davi começa a se iludir com a ambição do poder, da riqueza, do domínio de outros povos, com a cobiça da mulher do seu esposo. E a gente já sabe, se o homem não é capaz de viver uma aliança matrimonial com uma mulher, é muito difícil desse homem viver a aliança mais profunda e verdadeira, que é a aliança da salvação com Deus. Pela infidelidade de Davi, o povo de Israel perece e vem o exílio. Pois bem, mesmo com a graça da unção para um ofício importante,
o homem pode cair nas trevas do erro e do pecado. A partir de Jesus, a unção além do óleo, agora também acontece com a força do Espírito Santo. E não é mais apenas para os profetas e para os reis, mas para todos que com a unção se tornam filhos e filhas. Com a unção, daqui um pouquinho, tenho batizado, nós vamos repetir, passam a fazer parte do mistério de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Com Cristo, por essa unção, nós oferecemos em sacrifício nossa vida no altar ao Pai. Com Cristo, com esta unção, nós recebemos e transmitimos a palavra. Com Cristo, por esta unção, não só se escolhe o rei, como antigamente, mas cada um de nós agora é escolhido e eleito para o reino de Deus. Por isso, Paulo vai dizer na segunda leitura que é preciso tomarmos consciência da nossa condição, daqueles e daquelas que foram tirados das trevas do pecado pelo sangue de Cristo na cruz, daqueles e daquelas que foram ungidos para realizar as obras de Deus. E diante da luz, diz Paulo, que é Jesus, tudo vai se tornar visível. Se nós estivéssemos diante de Jesus e sua luz tornasse todas as nossas ações visíveis, o que será nós mostraríamos para o próprio Cristo, para os irmãos, para o mundo? Pois bem, é muito fácil saber quando a luz de Deus deixou de brilhar numa pessoa, quando ela se afasta da fé, quando ela está e insiste em permanecer nos caminhos do pecado. É muito fácil perceber que se a unção vem de Deus, o bem prevalece, mas se nós fugimos, nos omitimos diante dessa unção, o mal faz um estrago. Na vida pessoal, nós destruímos aquilo que talvez tem tanto esforço para ser construído. A vida da família, as amizades, destruímos às vezes a nossa vida profissional e até mesmo a nossa dignidade. E aqueles e aquelas que perderam a luz de Deus tornam-se miseráveis, desprezíveis na sua condição física, moral, social, religiosa. E quando a pessoa é alguém importante, quando a pessoa é uma grande autoridade, então, além de nós percebermos que a luz de Deus não brilha mais na pessoa, ela torna-se instrumento do mal. Um mal que cria visibilidade do tamanho, por exemplo, de uma guerra. Vemos um presidente que agora não é mais ungido pelo povo, mas que à frente de uma nação, dominado pela ganância do poder, pela ganância das riquezas materiais, com toda a capacidade e força que tem, não é capaz sequer de salvar uma vida, mas ao contrário, como na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as autoridades geram uma grande devastação, uma grande destruição, de morte, de derramamento de sangue, de injustiça, e a tragédia se coloca como expressão das trevas, da força de morte que exerce o pecado sobre a nossa vida. Eu costumo dizer, de uma maneira bem descontraída, que o quarto domingo da quaresma é o que nós chamamos de melhora da morte. Vocês sabem o que é a melhora da morte? O fulano ou a fulana está lá, ruim, agonizando, e nem tem forças para morrer. De repente dá uma melhorinha e no outro dia morre. Até para a gente passar pela morte é preciso forças. E às vezes a pessoa está tão debilitada que não tem força física. E às vezes a pessoa está tão carente do perdão, da graça de Deus, que ela não tem forças espirituais para fazer a partida. E quem disse que a morte é o fim, o castigo, a pior coisa que possa acontecer para alguém? Depois da morte vem a vida eterna. Agora não adianta morrer de qualquer jeito, morrer nas trevas. E então esta melhora da morte significa que ainda nós podemos escolher criar forças físicas e espirituais, passando com Cristo pelo sacrifício da cruz e ressuscitarmos para uma vida nova, ou continuarmos
nas trevas do pecado e deixar se esgotar as nossas últimas forças e deixar que o pecado, mesmo que nós continuemos vivos, continue a matar tudo aquilo que temos e somos. O Evangelho mostra o mesmo diálogo de salvação que Jesus realizava com a samaritana na semana passada, agora com o cego de nascença. Os samaritanos separados da aliança. O cego, alguém que era condenado por causa de um pecado próprio ou de um pecado dos seus pais. Jesus vai até aqueles que precisam de salvação e, encontrando-se com o cego, faz lama com a sua saliva, põe nos olhos e manda o cego lavar-se na piscina de Siloé, que era a piscina da cura, da purificação. Jesus quase que nesta atitude recria a vida daquele homem. A cura é no dia do sábado, o último dia da criação. A cura se dá com o barro feito com a saliva, talvez o mesmo barro do que o homem foi feito, e a cura se dá com o banho na piscina de Siloé. Talvez o batismo de João, que purificava para a vida de Cristo, e principalmente, futuramente, o nosso batismo, onde o Espírito Santo cura do pecado original e da vida nova no Espírito. E aquele homem então obedece a Jesus. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo, ele ainda está na escuridão. De contrapartida estão ali os fariseus, que têm olhos muito espertos, que conhecem por demais a palavra, mas que estão rejeitando a ação salvadora de Jesus. O homem volta enxergando, e aqueles que estão à sua volta não se alegram com sua cura. Começa um interrogatório, dizendo o que houve, quem foi que fez e como fez aquele milagre. E se pergunta uma, duas vezes, e se chama os pais para se certificar de que ele era cego. E por fim, nós vamos vendo o que aconteceu com a samaritana, acontecer com o cego. Não só a cura física, mas ele começa a receber o dom de crer, de acreditar. E o último diálogo com os fariseus revela a conversão que chegou para este cego, que abriu os olhos para a fé e que teve os seus pecados perdoados. Vocês dizem, e nós sabemos que Deus não ouve os pecadores. Deus não ouviu a minha prece para eu enxergar. Ninguém ficou sabendo de que pela prece de vocês, algum cego de nascença voltou a enxergar. O que eu posso testemunhar? Que então, se estou curado, este homem não tem pecado, e Deus ouviu as suas preces. Os fariseus repudiam o homem, dizendo, tu nasceste todo em pecado e quer nos ensinar, e expulsam aquele que recebeu a cura de seu meio. Quantas e quantas vezes o Espírito fala, na voz do Papa, na voz de alguém importante da igreja, na voz de alguém que é comprometido com a verdade do Evangelho, um bom leigo, uma boa leiga, e essas pessoas são caladas, ignoradas, são deixadas de lado e até mesmo perseguidas. Mas Jesus vê tudo, e ele vai ao encontro do cego, e pergunta então, assim como pergunta para nós e para a humanidade, você acredita no Salvador, no Messias? Quem é, Senhor, para que eu possa crer? A mesma pergunta da samaritana, e Jesus diz, sou eu quem estou falando contigo. Jesus continua falando com cada um de nós, Jesus continua falando com os seres humanos, Jesus continua falando para nos tirar das cegueiras do pecado e nos fazer enxergar a luz. E na maioria das vezes ele fala aos ventos, fala para pessoas que estão de costas para ele, mas este homem não, cai aos seus pés e diz que acredita, e com certeza passa a ser discípulo de Jesus. Tem fariseus com Jesus, e nós também somos cegos, sim. Vocês dizem que vêm, mas não conseguem enxergar a salvação. O vosso pecado é a vossa cegueira. Então que nós não
insistamos na cegueira do pecado, que nós busquemos a luz que ilumina a nossa vida, que tira aqueles e aquelas que estão nas trevas do pecado, do seu próprio erro, que salva, a luz que salva a humanidade. Que nós possamos melhorar, sim, na certeza da Páscoa da salvação, convertendo os nossos pecados. Às vezes o milagre necessário não é mais devolver a visão para quem não enxerga fisicamente, mas fazer com que todos abram os olhos do coração para a graça de Deus. O cego, ele precisa, sim, de recurso, de capacitação, de espaço, de reconhecimento, de dignidade. Mas aquele que não vê, precisa muito mais de conversão e de salvação. Abramos os olhos e deixamos a luz de Deus iluminar nossas vidas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.